Igreja é essencial, por Colin Hansen e Jonathan Leeman. Conclusão: não a igreja que você deseja, mas algo melhor. Queremos concluir este livro com duas histórias. Primeiro, conheçam Tiago e Alice. Esses não são seus nomes verdadeiros e alteramos alguns detalhes, mas são pessoas reais. Tiago e Alice passaram vários anos servindo como missionários em uma grande cidade na Ásia, nutrindo pouca comunhão com a igreja. Agora, eles moram em uma grande cidade com muitas igrejas no sul dos Estados Unidos e vão à igreja todas as semanas. Infelizmente, o tempo que passaram no campo missionário foi difícil para seu casamento, e eles acabaram gerando um padrão de briga sem fim. Pergunte a Tiago e ele dirá que Alice o critica incessantemente. E verdade seja dita, ele começou a se perguntar se consegue ficar casado com essa mulher pelo resto da vida. Alice sente o mesmo. O charme descontraído de Tiago, que faz todo mundo sorrir, faz seu estômago embrulhar. Onde está esse charme quando ele chega em casa mal-humorado, trata as crianças com rispidez e questiona o que ela fez em seu dia? Ela se pergunta por que, afinal, se casou com ele. No entanto, há outro problema por trás de tudo isso. Eles não se relacionam realmente com as pessoas em sua igreja. Eles vivem na periferia. Eles aparecem no domingo para 1h30 de culto, mas isso é tudo. Ninguém sabe que estão tendo dificuldades e eles nunca compartilham suas lutas. Ironicamente, Tiago e Alice se consideram cristãos maduros. Ambos dirigiram estudos bíblicos desde seus dias de liderança estudantil em grupos cristãos na faculdade. Eles sabem como usar a linguagem certa ao orar na frente de outras pessoas. No entanto, estão mais tomados de orgulho do que imaginam. Não reconhecem o quanto precisam da igreja e como Jesus deseja cuidar deles por meio de sua igreja. Assim, eles permanecem na periferia, deixando a igreja sem saber de seus problemas e limitando o bem que ela poderia fazer. O que queremos para Tiago e Alice? Queremos que eles se humilhem e se envolvam mais profundamente na igreja, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios. Eles podem procurar maneiras de reduzir suas ocupações semanais para construir relacionamentos. Podem repensar seus planos de férias e feriados e procurar formas de envolver os membros nesses planos. Francamente, podem até pensar em se mudar para mais perto da igreja para que pontos de contato frequentes sejam mais fáceis. Pegar alguns mantimentos e deixá-los na casa de outros membros facilmente se torna uma conversa de 30 minutos, algo que raramente acontece quando você mora a meia hora da igreja. Essas conversas não planejadas não são boas para a sua agenda, mas podem ser boas para a sua alma. Aqui está uma segunda história, agora sobre Juliana. Ela cresceu com um padrasto que abusou dela física e sexualmente, seguido por um lar adotivo onde ocorreu o mesmo abuso. Pela graça de Deus, ela se tornou cristã quando jovem e se casou com um homem cristão. No entanto, os primeiros anos de casamento foram difíceis por causa de todos os medos, as cicatrizes, as raivas e as feridas que ainda estavam dentro dela. Maravilhosamente, Deus deu a Juliana um marido piedoso e uma igreja amorosa. Nos primeiros anos de casamento, o casal passou muito tempo em aconselhamento pastoral. Juliana também passava muito tempo com outras mulheres na igreja. Todas as semanas eles se sentavam para ouvir a pregação da palavra de Deus e para o estudo bíblico. Aos poucos, a pessoa de Juliana foi se abrindo como uma tímida flor aquecida pelo sol. Ela aprendeu a confiar, aprendeu a controlar seu temperamento violento. Parou de ver todos em sua vida como uma ameaça e a cada minuto de seus dias como uma batalha por controle e autoproteção. Além disso, começou a não olhar só para si e aprendeu a amar e focar nas outras pessoas. Onde elas estão feridas? Que fardos carregam? Como ela poderia dedicar-se para amá-las? Os familiares e amigos não cristãos que a conheceram quando criança podiam apenas se maravilhar. O que queremos para Juliana? Queremos que ela prossiga, queremos que continue investindo nos outros, enquanto segue buscando outros que investam nela. Você não precisa ser extrovertido para ser um membro fiel da igreja. Algumas pessoas têm muita energia emocional para gastar, outras têm pouca. Estamos apenas dizendo, gaste o que você tem. Seja fiel em relação a todos os recursos que Deus lhe deu para amar e ser amado por sua igreja. Pare de ficar escolhendo. Como dissemos no início do livro,
Você tem muitos motivos para não ir à igreja. É por isso que vemos este momento da história como uma oportunidade de redescobrir a igreja. O afastamento da igreja não começou com uma pandemia ou partidarismo político. O mundo cultiva em todos nós instintos que fazem pressão contra a visão da igreja que você encontrou neste livro. Se as igrejas esperam prosperar durante quaisquer situações desconhecidas que o futuro reserva, elas devem ser redescobertas. A própria linguagem que as pessoas usam hoje para descrever a procura de uma igreja sugere o problema fundamental. As pessoas falam sobre escolher uma igreja. Quando você está escolhendo uma igreja, está perguntando o que essa igreja pode fazer por você, não o que você pode fazer pela igreja. Escolher também sugere que a igreja é uma questão de mera preferência, como optar entre marcas de ketchup. E o cliente tem sempre razão. A lealdade dura apenas enquanto a igreja continua atendendo às suas necessidades. Considere o papel desempenhado pela tecnologia. Já discutimos como a igreja online, em vídeo e podcasts, deixa a impressão de que não precisamos de outros cristãos comuns para o nosso crescimento espiritual. Se pudermos encontrar nosso louvor favorito no Spotify e nosso pregador favorito no YouTube, então podemos selecionar uma experiência espiritual personalizada que supera qualquer esforço mal feito que encontramos em nosso bairro enquanto nos acotovelamos por espaço contra famílias alvoroçadas que não nos importamos em conhecer. No entanto, o desafio que as novas tecnologias representam para as igrejas não começou ontem. Não somos os primeiros a observar que o automóvel efetivamente acabou com a disciplina eclesiástica em muitas igrejas. De repente, alguém pode se divorciar de sua esposa sem motivos e simplesmente ir de carro a outra igreja em um bairro ou em uma cidade diferentes. Ele nunca precisará se arrepender publicamente mediante a exigência dos líderes da igreja, os quais são chamados para proteger e cuidar de sua ex-esposa e filhos. A questão não é que novas tecnologias sejam necessariamente ruins, mas sim que elas criam novos desafios que muitas vezes não percebemos. E assim, continuamente, a igreja precisa ser redescoberta. Isso porque somos todos inclinados a esquecer o que Deus quer para nós. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, abre aspas, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Fecha aspas. Então, ele apontou para o exemplo de Jesus, abre aspas, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Fecha aspas. Filipenses 2, 3 e 4, 6 e 7. Jesus se humilhou na morte de cruz para que pudesse ser exaltado por Deus. Se quisermos unidade em amor na igreja, devemos seguir o mesmo caminho de abnegação. Nenhum outro caminho chegará ao cume onde encontramos a aprovação de Deus. Abre aspas. Muito bem, servo bom e fiel. Fecha aspas. Mateus 25, 21. Eu, Colin, conheço um pastor que costuma dizer que ninguém tem a igreja que deseja, mas todos recebem a igreja de que precisam. Todos precisamos de igrejas que nos chamem para algo maior do que nós mesmos. Precisamos de igrejas que nos chamem, em última instância, para Deus. Quando seguimos o exemplo de Jesus, temos a igreja de que precisamos. Instituição formativa. Atualmente, somos todos treinados para alavancar instituições como família, trabalho e escola, a fim de atingir nossos objetivos pessoais de atenção e aceitação. Assim que conseguimos o que queremos ou quando a instituição nos pede algo que não queremos dar, podemos descartá-la e seguir para outro objetivo. Arrumar um novo emprego, uma nova família, uma nova escola. Contudo, o crescimento pessoal geralmente não funciona dessa maneira. Em geral, os relacionamentos não mudam você para melhor se não o desafiarem no seu pior. Considere, quem são as pessoas mais importantes em sua vida? Eles apenas concordam com você e com todas as decisões que você toma? Ou você confia que eles o amarão incondicionalmente e o suficiente para lhe dizer a verdade? Relacionamentos com familiares e amigos são construídos ao longo de bons e maus momentos. Eles irão celebrá-lo nos seus melhores momentos, apoiá-lo nos piores e o protegê-lo nos mais vulneráveis. Esse é o tipo de igreja que devemos redescobrir. A igreja não é apenas mais uma instituição que usamos para compor um currículo e incrementar nossa descrição. A
A igreja nos transforma em homens e mulheres de Deus. Ficamos mais fortes juntos. Ao mesmo tempo, aprendemos mais sobre quem Deus deseja que sejamos como indivíduos, nossas habilidades e paixões distintas. A igreja não apaga nossas personalidades. Ela as fortalece ao nos conectar com o Criador que nos fez como somos e com outros que despertam amor e força que sequer imaginávamos ter. Você pode não ter a igreja que queria, mas recebe a igreja que jamais soube que precisava. Nós dois não somos ingênuos sobre quantas igrejas ficam aquém dessa visão. Você pode pensar que subestimamos os desafios. Pelo contrário, por causa de nossas posições, sabemos muito mais do que a maioria sobre o lado obscuro das igrejas. Nós mesmos o experimentamos, o ouvimos por meio de outras pessoas e o vimos junto com amigos e familiares. E não estamos pedindo que você tolere abusos ou heresias teológicas. Não estamos endossando igrejas indiscriminadamente ou tolerando o uso indevido de poder e autoridade que sabemos ser comum entre as igrejas, quer no passado, quer no presente. No entanto, acreditamos que você deve esperar atritos na igreja. Você não deve esperar se dar bem com todo mundo. Não deve esperar compartilhar a mesma visão, as mesmas prioridades, as mesmas estratégias. Esses momentos de atrito são um teste para todos nós. Eles nos fazem pensar se a outra igreja próxima seria mais fácil. E até pode ser, pelo menos por um tempo. Entretanto, provavelmente não será para sempre, porque naquela igreja você encontrará pecadores redimidos pela graça. E você ainda será um pecador redimido pela graça. Você encontrará o bom e o mal, talvez em menor nível. Porém, nenhuma igreja antes da volta de Jesus pode evitar todas as discordâncias e decepções. Pense na igreja como algo semelhante a ondas batendo sobre rochas. As ondas são a igreja. Você e outros membros da igreja são as rochas. Dia após dia, ano após ano, as ondas batem sem cessar. Elas se precipitam sobre cada pedra e as empurram umas contra as outras. De um mês para o outro, você provavelmente não notará muita diferença. Contudo, ao longo dos anos, quem sabe décadas, você perceberá a mudança. Conforme as ondas quebram e as pedras batem umas nas outras, suas extremidades irregulares tornam-se lisas. Elas adquirem um brilho polido ao sol. Não há duas rochas que saiam do processo com o mesmo tamanho ou forma, mas, à sua maneira, cada uma se torna bela. Não devemos nos surpreender que Pedro, a própria pedra, use a imagem das pedras para descrever a igreja. Primeiro, Pedro quer que vejamos que a igreja foi construída sobre o fundamento de Jesus. Ele aplica Isaías 28:16 a Jesus. Abre aspas. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Fecha aspas. 1 Pedro 2:6. Segundo, ele quer nos mostrar que Deus não esperava que todos vissem Jesus como algo precioso. Para estes, Pedro cita Salmo 118:22, abre aspas, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, fecha aspas. E Isaías 8:14, abre aspas, pedra de tropeço e rocha de ofensa, fecha aspas, em 1 Pedro 2:7 e 8. Terceiro, ele quer que vejamos que Jesus construiu algo belo, nós, a igreja, abre aspas, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fecha aspas. 1 Pedro 2, 4 e 5. Você não precisa entender todas as alusões ao Antigo Testamento aqui para admirar o que Deus fez na igreja. Ao crermos em Jesus, fomos salvos de nossos pecados por Deus e para Deus. Não fomos salvos por nós mesmos e para nós mesmos. Deus está construindo algo muito maior do que qualquer um de nós. Pedro mal pode conter sua emoção. Abre aspas. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fecha aspas. 1 Pedro 2, 9 e 10.
Há muita coisa acontecendo na sua igreja local quando o sistema de som não funciona, a reunião acontece em um espaço aberto porque lá dentro ninguém está seguro por causa de uma doença, as crianças choramingam por comida, a irmã Berenice ronca durante a bênção, o irmão José posta algo ridículo no Facebook e o pastor não tem tempo suficiente para preparar o sermão porque teve um funeral e 3 visitas inesperadas ao hospital. Ao redescobrir a igreja, você verá a beleza onde grande parte do mundo vê apenas pedras. Apenas apareça. Escrevemos este livro para ajudá-lo a redescobrir a igreja, para que você pudesse ver por que o corpo de Cristo é essencial. E agora, qual é o próximo passo? Temos boas notícias. É mais fácil do que você imagina. Apenas apareça e pergunte como você pode ajudar. Isso mesmo, essa é a grande lição do livro. Quando eu, Colin, converso com novos membros da igreja, faço uma grande promessa, e até agora ninguém voltou para reclamar de tê-los enganado. Eu prometo que se eles comparecerem de forma consistente em nossa igreja, isso significa culto comunitário aos domingos e grupos nos lares às quartas-feiras, e procurarem cuidar dos outros, obterão tudo o que desejam da igreja. Pode ser crescimento espiritual, amizades, conhecimento bíblico ou ajuda prática. Eles conseguirão o que quiserem da igreja cumprindo apenas essas 2 tarefas simples. Se você não participa regularmente, não obtém a experiência formativa da igreja. Você não cresce em conhecimento bíblico por meio do ensino ou em profundidade relacional por meio da oração com os outros. E se não busca o bem dos outros, você aprende a julgar a igreja pela falha dela em atender às suas necessidades e pela falha dos outros em envolvê-lo. Nenhum de nós jamais viu pessoas redescobrir a igreja e conseguirem o que desejam da comunidade sem comparecerem constantemente e perguntarem aos outros como podem ajudar. Lembre-se, você é o corpo de Cristo. Você pode ser uma mão, uma orelha ou um olho. Seja qual parte for, você é essencial. O corpo não funciona corretamente sem você, e você precisa do corpo de Cristo. Então apareça e pergunte. Outros cristãos precisam de você mais do que você imagina. Um dia você entenderá o quanto precisava deles também.